Graça e paz, queridos. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para vocês. E como a gente está estudando o livro de Mateus, eu resolvi prosseguir com o estudo acerca das palavras de Jesus, os seus ensinos. E hoje eu vou falar sobre que somos sal da terra e luz desse mundo, que está lá em Mateus 5,13. Diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais vale senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. No versículo 14 diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Queridos, o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra? Se você pegar para os nossos dias comuns, né, no dia a dia, o que serve o sal? Para que serve o sal? Se você não tiver um sal para temperar uma carne que não tem como mantê-la em uma geladeira, o que acontece com essa carne? Ela vai apodrecer. E Jesus está falando aqui, se vocês que são sal da terra perderem o sabor, perde o sentido de vocês existirem, do propósito que vocês nasceram para existir. O texto vai dizer que para nada mais presta a não ser para ser pisado, ser lançado fora e pisado pelos homens. Não tem utilidade alguma. Perde a função, perde o propósito do sal. Se você usar o sal, queridos, para temperar uma carne e deixar ela fora de um refrigerador, ela é conservada. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão aqui nessa terra para conservar essa terra ainda útil, para não apodrecer. Nós vemos quanta podridão existe nessa terra, quantos males os homens cometem, e Jesus deixou a palavra dele, através de nós, o testemunho dele em nós, para que venhamos temperar, para que a gente venha dar sabor a essa terra. O texto anterior a esse fala do Sermão do Monte. Jesus, após expor o Sermão do Monte, ele vem com essa palavra aqui. Porque aquilo ali, querido, se você perceber, por que nós temos que ser misericordiosos, por que nós temos que ser mansos, por que temos que ser humildes, porque isso é o tempero que a terra precisa. Não é só testemunhar acerca de Jesus, é viver Jesus na prática. É dentro desse contexto que essa palavra aqui vem, Jesus vem em seguida falando essa palavra. Ele diz, vocês são o sal, vocês são a luz, vocês estão aqui para dar tempero a essa terra, vocês estão aqui para iluminar essa terra. Mas se vocês perderem o sabor de vocês, o tempero de vocês, vocês para nada mais prestam. Vocês são luz, mas se vocês estiverem apagados, escondidos, para que Deus então acendeu a gente? Porque perde o sentido de ser luz. A luz é para estar no velador, iluminando a todos que estão na casa. É com esse propósito que Deus nos temperou, que Deus nos fez ser luz para esse mundo. Então, queridos, o que a gente pode aprender com esse texto aqui? O que Jesus quis deixar de lição para esse texto? Que nós deveríamos dar testemunho com a nossa vida. Não somente anunciando a palavra de Deus, não somente trazendo as boas novas do Senhor, mas sendo uma carta escrita por Deus, como a nossa vida realmente, de fato quem olha para nós tem que ver Cristo em nós, tem que ver a vida de Deus em nós,
Não apenas quando abrimos nossa boca, mas principalmente quando estamos com a nossa boca fechada. E a nossa vida vai pregar, a nossa vida vai falar, a nossa vida vai dar tempero às pessoas, a nossa vida vai trazer luz para as pessoas, porque a vida de Deus traz essa diferença no mundo. A presença de Deus na nossa vida, viver a palavra de Deus, faz isso acontecer na terra. E a terra que está precisando tanto desse tempero de Deus vai ser através de cada filho de Deus que cumpre o seu propósito aqui na terra, que de fato ilumina por onde passa, de fato tempera onde precisa ser temperado, que traz a diferença num mundo que está tão carente de Deus, num mundo que está tão perdido sem Deus, num mundo onde a própria palavra diz lá em Mateus 4,16 que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Queridos, esse lugar aqui era o lugar que Jesus passou. E antes de Jesus passar nesse lugar, era isso que estava acontecendo, era essa realidade de trevas, de morte, de sombra da morte, e raiou uma grande luz. Deus quer que eu e você venhamos refletir a luz que Ele já deixou brilhando em nós. Nós precisamos continuar o que Jesus começou. Ele diz que nós faríamos obras maiores que a dele. Ele foi a grande luz que veio refletir nessas pessoas que já estavam em grandes trevas. Lá em Mateus 5,16, diz o seguinte: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Queridos, é dando testemunho de Deus, é vivendo o sermão do monte, é sendo misericordioso, é sendo manso, é sendo humilde, é vivendo de fato o que a Bíblia nos ensina a viver. É que vamos ser luz para esse mundo, é que vamos ser sal para essa terra, onde existe gente brigando e se dilacerando, e você chegar apaziguando, trazendo a paz de Deus, tirando a discórdia e trazendo o amor de Deus para o coração dessas pessoas. É assim que vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Quando os homens aqui dessa terra verem as nossas boas obras, o nome do Senhor será glorificado. Mas se nós perdermos esse tempero, se nós perdermos essa luz, se a luz que Deus acendeu em nós ficar debaixo de um cesto, como o texto vai dizer, todos estarão em grandes trevas, inclusive nós. Mas se as nossas obras, se a nossa vida refletir a luz de Deus, todos ao nosso redor também serão iluminados. Todos verão, quando você estiver sendo perseguido, que você está glorificando a Deus mesmo na perseguição. E todos vão ver a diferença daqueles que são de Deus e não são. É assim que os homens vão ver as nossas obras e glorificar a Deus. Nós não podemos ser um sal sem sabor. Se perdermos esse tempero de Deus, se perdermos a vida de Deus que deve exalar através de nós, para que servimos, queridos? Deus nos deixou aqui na terra com um propósito. Deus nos deixou aqui na terra com uma missão de sermos sal para essa terra que está podre e sermos luz para esse mundo que está em tão grandes trevas. Você percebe que onde a ausência da luz de Deus, as trevas prevalecem? Onde a ausência de sal, de tempero de Deus,
a podridão aumenta, o pecado aumenta, a perversidade aumenta. Queridos, nós precisamos firmar os nossos pés na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode fazer a diferença para essa terra. Só a palavra de Deus pode fazer a diferença em nós. Olha o que diz em João 1:9. A palavra é a luz verdadeira, vinda ao mundo, que ilumina toda a humanidade. Por que eu prego a palavra, queridos? Por que eu leio a palavra? Porque ela é a luz que ilumina a mim e aos demais. É por isso que eu anuncio a palavra. Porque Jesus nos deixou com essa incumbência. Ide por todo mundo, pregai o evangelho até que eu venha. Ide, fazei discípulos por todas as nações. Essa palavra ilumina o meu caminho. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é luz para o meu caminho. E quando você anda em um lugar de trevas, escuro, você tropeça fácil, você cai fácil, mas quando você ilumina, você vê o perigo. Você vê as coisas que você no escuro não conseguiria ver. A palavra tem essa missão, tem essa função, tem esse poder. A palavra de Deus na sua vida é luz. E a luz verdadeira. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 4 de João, tá escrito assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em quem estava a vida? Em Jesus, queridos. Ele veio sendo vida de Deus, iluminando toda a escuridão da humanidade. Eu estava em trevas quando Jesus chegou na minha vida e trouxe luz para minhas trevas, me mostrando onde eu precisava ser transformada. Até hoje, até a minha morte, a palavra de Deus, o próprio Jesus, é essa luz na minha vida. E é essa luz na sua vida que você precisa receber. Mas tem um texto que diz o seguinte, João 3,19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As nossas obras fora da luz de Deus é má. A nossa vida fora da presença de Deus é vida ruim. É vida de pecado, é vida desgraçada, é vida podre. E Jesus disse isso aqui, ó. O julgamento é esse. Que ele veio. Ele é a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas. Olha que coisa terrível, queridos. Olha que coisa terrível. Por que o homem não se aproxima de Deus? Porque escolheram amar mais as trevas do que a luz. Não adianta dizer, eu amo a Deus, mas não se aproxima de Deus. É mentira, está se enganando. A palavra de Deus é verdadeira e seja todo homem mentiroso. Sempre que um homem ou uma mulher não quer se aproximar de Deus, é por um único propósito. Porque sua obra é má. A sua obra denuncia que ele está errado diante de Deus. E porque ele ama mais as trevas do que a luz. Ele quer permanecer no pecado. Ele quer permanecer nas práticas erradas. Ele quer viver aquela vida que ele escolheu. Eu sei que antes de Jesus era assim minha vida. Quando eu fui aceitar Jesus, passou um filme na minha cabeça. Das minhas escolhas que eu ia ter que fazer a partir dali. Das coisas que eu gostava que eu deveria deixar e abandonar para seguir a Jesus. É renúncia, queridos. Jesus disse, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga.
Não é Jesus que vai te seguir. Não é Jesus que vai me seguir. Somos nós que iremos segui-lo. Somos nós que temos que abandonar as velhas práticas, abandonar o velho homem, as velhas concupiscências, largar de mão isso e viver uma nova vida, em novidade de vida. João 3,20 vai dizer: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Olha, queridos, como a palavra de Deus é poderosa. E tira toda a escama dos nossos olhos, tira todo engano. Você pode dizer: não, eu amo a Deus, mas estou numa vida de pecado. É mentira. Não ama. Você até gostaria, você até deseja amar, mas na palavra de Deus está dizendo que todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Quem é a luz, queridos? É Jesus. Se você vive na prática do pecado, na prática da maldade, você odeia a Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É terrível ouvir um negócio desse, quando a gente está numa vida de pecado, mas a palavra de Deus é como espada de dois gumes que corta e separa a alma de espírito e liberta. Não adianta massagear o ego, falar palavras bonitas e continuar indo caminho largo para o inferno. A palavra de Deus está dizendo: você vive na prática do mal, você me odeia. Você vive se afastando de mim, se escondendo de mim, você ama mais as trevas, você ama mais o diabo, os demônios do que a mim. Ama mais a prática do mal do que a mim. É isso que o texto de João 3 está dizendo. Leia você mesmo. Não acredita só no que eu estou dizendo, não. Vai para a palavra. A palavra de Deus mesmo diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quantas pessoas leem tantos livros, mas não conseguem ler um versículo da Bíblia? Por quê, queridos? Por quê? Porque o diabo não quer que você leia. Ele sabe que se você ler a palavra de Deus, vai te libertar. Repetindo aqui João 3,20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Já viu você convidar pessoas que estão fora de Jesus ainda, fora do Evangelho? Chama e não vem? Não se aproxima, por quê? Por que não vem? O texto vai dizer: temendo que suas obras sejam expostas. É por isso que não vem. Porque amaram mais as trevas do que amaram a Jesus. Não querem abandonar a prática do pecado. Querem permanecer pecando, por isso não se aproximam. Por isso é tão difícil dobrar os joelhos e orar. Por isso é tão difícil pegar a Bíblia para ler. Por isso é tão difícil confessar e abandonar o erro. Por isso não se aproxima. Você se sente assim? Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui como uma ferramenta do diabo, não. Eu estou aqui dizendo para você, você precisa ser luz para esse mundo. Você precisa ser sal para essa terra. Tem muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando que você se posicione, que você, de fato, cumpra o seu chamado, sua missão. Se você está nessa situação, nesse estado aqui de trevas, você precisa ser alcançado pela luz de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E isso está disponível para mim e para você. Jesus disse: eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para dar vida e vida eterna. Tem vida abundante liberada para você. Basta você crer, confessar os seus pecados e abandonar essa vida de pecado. Jesus está dizendo, sabe por que essas pessoas não se aproximam? Porque eles têm medo de abandonar o pecado. Porque eles preferem o pecado. Porque eles amaram mais os prazeres dessa terra do que os prazeres de Deus. Jesus vai dizer acerca de João Batista, lá em João 5, ele diz: João era uma candeia que queimava
E vós quiseste por um tempo rejubilar-se na sua luz. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Quem foi João Batista? Foi o homem que pregou no deserto dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus está dizendo que esse homem era uma candeia que queimava. Quem sabe a sua candeia está apagada. Quem sabe Deus te acendeu, mas você se escondeu e apagou a chama do primeiro amor, apagou o fogo de Deus na sua vida. Mas Deus, através dessa palavra, está te dizendo: deixa eu te usar. Deixa eu acender você novamente para você brilhar e iluminar todos à sua volta. Volte a queimar. Volte a queimar por amor a mim. Volte a ser aceso novamente. Volte a pregar a palavra. Volte a orar. Volte-se para mim, diz o Senhor. Queridos, uma das primeiras palavras que eu ministrei esse mês foi recomeço. O recomeço não é fácil, mas é extremamente necessário. Nós precisamos voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, ser luz para esse mundo, ser sal para essa terra, porque senão só serviremos para ser pisado, lançado fora e pisado pelos homens. Que Deus possa te iluminar através dessa palavra. Que essa palavra venha ser luz nas suas trevas e você possa achar o caminho de volta. Que você possa brilhar a luz de Deus, que foi para isso que Deus te acendeu. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida.